E após embates judiciais por tombamento e anos de abandono, a Prefeitura de Fortaleza decidiu demolir o edifício São Pedro na Praia de Iracema. O prédio está deteriorado e sem condições de restauro. As obras devem durar cerca de 3 meses e vão custar quase 2 milhões de reais. Enquanto isso, quem mora ou trabalha no entorno lamenta a decisão por ver mais um patrimônio que guarda a memória da capital deixar de existir. Cátalia é guia de turismo em Fortaleza e ficou indignada com o fim escolhido para o edifício São Pedro na praia de Iracema. Emocionada, ela relata que é uma perda para a história da capital cearense. Até chegar a esse ponto, um prédio desse, desde a década de 50, um dos melhores hotéis, inspirado no Copacabana Palace. O edifício São Pedro está na memória de muitos fortalezenses. Daniel morou na praia de Iracema por muito tempo e lembra com alegria do casamento de um amigo realizado no local. Hoje, a passeio na capital, soube da demolição do prédio e lamentou que outras medidas não tenham sido adotadas antes que as autoridades chegassem a essa decisão. O edifício São Pedro é um edifício de propriedade particular, no entanto, o poder público poderia ter sim assumido um papel de controlar essa situação e solucionar esse problema, né, que já se estende ao longo de décadas e deixou a situação se deteriorar, né? A gente vê a situação do prédio realmente muito deteriorada e a chegar a esse ponto de precisar ser demolido. A novela que se transformou em abandono do edifício São Pedro chegou ao fim. Após ter sido cotado para se transformar em patrimônio histórico, distrito criativo e até superprédio, vai virar escombro e apenas história contada por quem conhece sobre os tempos antigos da capital. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto nas redes sociais nesta segunda-feira. A justificativa foi o grande risco de desmoronamento e a indicação dos laudos técnicos da impossibilidade de recuperação. Os donos dessa edificação são responsáveis pela manutenção do prédio, não o poder público, mas os donos são responsáveis pela manutenção desse prédio, o que não foi feito ao longo dos anos e chegou a uma situação de risco de colapso iminente. Essa situação foi detectada quando a própria prefeitura e posteriormente até o governo do estado tentaram fazer um tombamento desse edifício pelo patrimônio histórico e cultural. No processo de tombamento foram feitas análises técnicas e essas análises indicaram, apontaram pela inviabilidade técnica de restauro do prédio. O tempo, as polêmicas, as indefinições e a falta de ações entre público e privado fizeram com que o primeiro prédio acima de 3 andares da Orla de Fortaleza chegasse a esse ponto. O processo de demolição começou nesta terça-feira. O prazo é de 90 dias para chegar o capítulo final do edifício São Pedro. O prédio está com a situação estrutural muito delicada, risco iminente mesmo de colapso, por isso a necessidade também do cercamento de uma área significativa do entorno para dar proteção às pessoas que passam aqui na região, que são muitas pessoas. É uma região muito movimentada, inclusive nós estava tendo também movimento de obras aqui na via. Nós vamos interromper as obras na via enquanto estiver sendo feito o processo de demolição. Existem vários laudos, que constatam, laudos técnicos, laudos de outras instituições, que constatam realmente o risco de desabamento do prédio. A Defesa Civil ela acompanha isso já há um tempo e na última vistoria que foi realizada ano passado, a gente constatou que realmente o imóvel não é mais passível de recuperação. Mês passado, o Jornal da Cidade mostrou a situação do edifício e discutiu as condições do prédio e ainda os critérios que são levados em conta para tombar uma edificação como São Pedro. Um impasse que impediu o resgate de parte da história da capital. Primeiro, a gente tem que ser motivado, ou seja, tem que vir um documento, um ofício, motivando, ou seja, mostrando o interesse de que o IPHAN faça esse processo de tombamento. Então, a gente vai, mediante isso, mediante essa motivação, a gente vai abrir um processo, que a gente até chama de processo T, que são os processos de tombamento. Abrindo esse processo, a gente vai começar esse
análise, digamos assim, a gente vai instruir esse processo. Do luxo às ruínas. O prédio, inaugurado em 1951, foi o primeiro a ter mais de 3 andares na praia de Iracema. Ele surgiu como Iracema Plaza Hotel. Foi considerado Copacabana Palace cearense. Depois adotou o nome de Edifício São Pedro e passou a ser apenas residencial. Marli é carioca, mas conhece bem essa história. Para a aposentada, nas condições que o prédio se encontra, ela acha que já estava na hora dessa decisão ser tomada pelo poder público. Eu, sinceramente, eu sou a favor da demolição. Antes, até poderia ter, antes de chegar a esse ponto, poderiam ter feito alguma coisa, mas não foi feito, né? Então, já que não foi feito, para chegar a esse ponto, eu acho que vai gastar muito dinheiro para conseguir botar ele do jeito que ele era. Na última sexta-feira, a Secretaria de Direitos Humanos conversou com os moradores em situação de rua que ocupavam o prédio. A orientação foi para que eles deixassem o local. A abordagem foi feita com essas pessoas, foi feita por essa equipe técnica, num processo de convencimento, esclarecimento da situação de abandono que os proprietários, né, do prédio deixaram e que isso estava levando a uma situação de perigo para a integridade física dessas pessoas. Todas compreenderam a situação, eram 16 pessoas que estavam aqui no momento da abordagem na desocupação sexta-feira, todas compreenderam a situação e saíram voluntariamente do prédio. A Prefeitura tomou a decisão de fazer essa demolição, né, para proteger a vida das pessoas e os custos como edificação privada, e essa obrigação deveria ser do proprietário, a Prefeitura está tomando a frente em função dessas condições específicas de risco potencial, vai fazer a demolição e as custas vão ser ressarcidas, né, vamos buscar o ressarcimento disso com os proprietários do prédio.